pesquisa, quase da metade da população brasileira entende que a economia piorou do que estava há 6 meses atrás e que para frente vai piorar ainda mais. A pergunta principal é: você e sua empresa estão preparados para isso? Olá! Eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Empreendedor, onde a gente fala sobre as notícias do Brasil e do mundo para que você tenha ciência e possa tomar a melhor decisão para a sua empresa e para a sua vida. Vamos juntos entender o que está acontecendo, principalmente com a percepção da população e a economia no país? Então saiu no Poder 360. Quase metade dos brasileiros acha que a economia piorou, diz pesquisa. Segundo, 49% veem piora desde dezembro de 2024, que eram 40%. Então o índice de pessoas aumentou mais de 20%. E para 55%, Lula é ruim em controlar os gastos. Ou seja, mais da metade da população já percebeu que o governo não tem condições de controlar gastos. Simplesmente só aumenta imposto. E entende que a economia para frente vai continuar piorando. Ninguém vê luz no fim do túnel. E a gente passa a ter certeza que a coisa está ruim quando no site do 247, sim, é um site de folhetim de esquerda que apoia abertamente o governo, mas já está dizendo lá: brasileiro vem sociedade deteriorada, país em declínio e economia voltada para os ricos e poderosos. Aí aqui você vê que ele simplesmente é um folhetim de esquerda, dizer que é voltada para os ricos e poderosos. Ora, não é a esquerda que está no poder há 20 anos? Não são eles os ricos e poderosos? Eles estão dizendo o seguinte: olha, nós estamos olhando para o próprio umbigo. Nós chegamos à conclusão que a gente entra no governo e única e exclusivamente a gente se satisfaz dele e não resolve o problema da população. É isso que está intrínseco aqui nessa palavrinha aqui que eles colocaram. No corpo da matéria, eles esmiuçam botando lá: de acordo com o levantamento, 69% dos brasileiros enxergam uma sociedade em deterioração. Ou seja, nós já passamos dos 50% e muito. Já passamos de 75%. É mais de 3/4 da população entendendo que a sociedade deteriorou. Aumento de 7 pontos percentuais em relação a 2023. Com isso, o Brasil aparece na 4ª colocação global nesse quesito, atrás da Alemanha, Coreia do Sul e Indonésia. E aqui vale destacar a deterioração da sociedade. Sim, o governo de esquerda entrou e deteriorou. Óbvio, você vê lá as decisões do STF, você concorda com aquilo? Acho que a maioria não, né? Tá vendo o roubo que está acontecendo? Simplesmente o bandido é o coitadinho. Muita gente simplesmente se faz de vítima para poder receber dinheiro do governo. Aquelas ONGs inteiras, todo mundo recebendo dinheiro na mamata. Então o que está acontecendo? Está em uma inversão de valores. Então está acontecendo essa deterioração da sociedade. Agora, no meio desse cenário todo, o que realmente isso vai implicar para a sua vida e para as empresas? Obviamente que esse clima de pessimismo e o cidadão com menos dinheiro no bolso vai afetar diretamente as vendas. Sim, o consumo vai diminuir. E se o consumo vai diminuir, a economia como um todo vai contrair. Vamos lembrar que o Banco Central ainda aumentou a taxa de juros, vai apertar mais o crédito ainda. Lembra aquela parcela que estava difícil de você pagar? Agora ela está praticamente impossível. As vendas a prazo estão praticamente desaparecendo, porque a taxa de juros é exorbitante. Então você não consegue mais encaixar aquela parcelinha dentro do seu orçamento, até porque você paga mais imposto e você tem menos dinheiro no bolso. Outro fator de risco para sua empresa é o aumento da inadimplência. Claro, quem vende a prazo, quem está aí com esse problema, principalmente quem financia o consumo, tem um certo risco que deve prestar muita atenção e tomar muito cuidado com liberação de crédito. Você que tem a sua lojinha aí, quer fazer um crediáriozinho, olha, eu acho que nessa situação hoje em dia é um pouco complicado. Passa isso para as financeiras, parcela lá no cartão com juros, mas não tente a você abraçar esse tipo de risco. Vai haver uma pressão por descontos e renegociação. Então você dentro da sua loja, você dentro da sua fábrica, precisa estar atento a isso. Então faça isso com o seu fornecedor. O seu fornecedor está com o mesmo problema que você. E olha, ele olha para você como cliente. Se o seu fornecedor não entrega a você, ele diminui a venda dele. Então hoje é uma ótima chance de você negociar uma melhoria de prazo, uma melhoria de preço para aliviar o seu fluxo de caixa. E você aí que é fabricante, que vai sofrer essa pressão do comerciante lá, do lojista final, vai ter que passar lá para o pessoal do insumo. Sim, o pessoal que te vende o insumo para você transformar e vender o produto, você tem que utilizar da mesma forma. Isso aí é uma cadeia que vai acontecer inexorável, não tem como cortar isso.
Porque na hora que aperta, todo mundo começa a correr atrás. E se não fizer isso, vai acabar quebrando. E outro ponto com essa inflação alta é a dificuldade de você repassar preço, onde você tem ganho, onde você melhora o seu fluxo de caixa, onde você melhora inclusive o seu caixa e sua liquidez. E você, com menos liquidez, começa a ficar mais apertado para fazer as coisas. Um ponto que você deve olhar, tanto o fabricante quanto o lojista, é o seu estoque. Faça um controle mais rigoroso do seu estoque. Independente do controle de estoque que você vai fazer, dá uma revisão nos seus processos. Simplesmente tente identificar aquelas áreas que geram pouco valor e faça a correção. Porque hoje qualquer desperdício, seja no seu processo, seja na sua atuação de venda, seja na sua logística, isso pode ser um custo que te leve à quebra. Ou, se você conseguir ter uma atenção boa e reduzir esse custo, pode fazer com que você permaneça no mercado mais tempo, você consiga negociar melhor o seu produto final, porque você vai ter uma liberação de caixa melhor, você vai ter um fluxo melhor, você vai ter melhor liquidez. E nessa época de vacas magras, um dos pontos que eu gosto de colocar em voga é o treinamento do pessoal. Sim, a sua equipe de venda, seja ela fabril, seja ela lojista, você tem que simplesmente ter uma equipe muito bem concentrada, muito bem explicada. Ela tem que ter elementos suficientes para poder explicar ao cliente o seu produto ou o seu serviço, qual a forma com que ele resolve o problema dele. Seja ele na questão de preço, seja ele na questão de qualidade, seja ele na questão de afinidade. Em qualquer área, a sua equipe tem que estar muito bem preparada para criar o link com o cliente, entender qual é o problema dele e, acima de tudo, apresentar a solução. Aí você ganha mercado, aí você ganha credibilidade, aí você fecha o negócio. De tudo, a gente tem uma única certeza: a população já percebeu o problema econômico. E na hora que isso chega na percepção da população, as vendas diminuem. Porque antes, mesmo sem dinheiro no bolso, as pessoas achando que a economia está bem, elas continuam consumindo. Mas na hora que a percepção chega na população, há uma queda mais drástica nas vendas, porque o povo simplesmente, com medo do amanhã, bota o dinheiro no bolso, não deixa ele sair de forma mais fácil. Então, isso é um ponto que daqui para frente vai começar a aparecer cada vez mais. Você vai perceber que aquela queda de curva de venda pode aumentar e você precisa se proteger disso, principalmente com as dicas que eu acabei de dar, ok? Então, se você gostou desse tipo de informação, coloca o dedo no like para mim, por favor. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele, que eu ficaria muito grato. Querendo fazer uma sugestão, um comentário ou até mesmo uma crítica, coloca aqui embaixo que eu vou ter um imenso prazer de lhe responder. E desejando, se inscreve no canal para que nos possamos ver nos próximos vídeos. Fique com Deus.